Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? A gente inaugura o mês de julho no podcast com um dos filmes nacionais mais falados de 2025, Homem com H. O filme ficou em cartaz no cinema por algumas semanas e chegou recentemente com muita força na Netflix, figurando no top 10 dos mais assistidos da plataforma. Dirigido e escrito por Esmir Filho e estrelado por Jesuíta Barbosa, Homem com H conta a história de Ney Matogrosso, uma das maiores figuras da música brasileira. Mas será que Homem com H é uma boa cinebiografia? Será que ela consegue se diferenciar do oceano de outras biografias no cinema? Quais são suas principais qualidades? E por que está fazendo sucesso na Netflix? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte o episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente o sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o meio para as pessoas interessadas. Ouviu esse episódio, tá aí na meiuca, ouviu alguma coisa com a qual você não concorda nem um pouco? Se tiver no Spotify, é só comentar aí na plataforma, porque isso ajuda muito a gente. Você comentando, a gente responde, gera engajamento, chega para mais pessoas, vocês conhecem os caminhos. Bom, chegou a hora, bora falar sobre Homem com H no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Homem com H, a gente acompanha a trajetória do Ney Matogrosso e bota trajetória nisso, né? O filme quer abarcar dos anos 50 a meados dos anos 90 na carreira do Ney Matogrosso. Considerem a quantidade de coisa que a gente tem aí. A gente tem a infância, a adolescência na aeronáutica, a gente tem a mudança pra Brasília, a gente tem a mudança pra São Paulo, a gente tem o período que ele queria ser ator, a gente tem a entrada nos Secos e Molhados, a saída nos Secos e Molhados, o começo da carreira solo, o começo de pegar outros projetos, o relacionamento com Cazuza, o relacionamento profissional com Gonzaguinha, o relacionamento com Marco de Maria, é bastante coisa pra abarcar ali no espaço de 2 horas. O Esmir Filho se estabelece com uma ideia muito ousada de contar esse baita intervalo da vida do Ney Matogrosso. Então a gente conhece basicamente tudo, a gente começa entendendo a relação dele com o pai, que é fundamental pra ele ser quem ele é, né, pra ele se tornar quem ele se tornou, e a gente vai encerrar o arco dessa história, assim, encerrar de verdade, né, claro que o próprio Ney aparece no finalzinho do filme mesmo, mas assim, encerrar o arco da história ali pra meados dos anos 90, com ele lidando com uma grande tragédia da vida dele. O filme estreou na Netflix recentemente, assim, considerando a data de gravação desse episódio, e tá indo muito bem, tá lá no top 10 da plataforma. Hoje, além de discutir o filme, a gente vai discutir também os porquês de esse filme tá sendo bem sucedido no streaming, talvez até mais bem sucedido no streaming do que foi nas salas de cinema. Aí a gente pode entrar numa outra conversa que é igual papagaio aqui no podcast, né? A gente falar do porquê que o filme está sendo mais bem sucedido no streaming do que no cinema. Mas enfim, vamos falar primeiro do filme, depois a gente fala dessas coisas externas. Vou começar, como sempre, com meu amigo Gustavo Azevedo. Gusta, Homem com H, mais uma cinebiografia sobre uma figura muito diferente, uma figura muito performática, muito transgressora, muito direta, muito firme, muito revolucionária, rebelde. E aí, mais uma cinebiografia ou é melhor que isso? Não é só mais uma cinebiografia, não. Eu acho que a gente tem muita coisa boa pra tirar desse filme. A minha história com o Ney Matogrosso, com a trajetória, né, com a história mesmo do Ney Matogrosso, é curiosa porque eu não conheço muito a música dele, assim, eu não ouço muito, eu conheço algumas mais famosas e tudo mais. Eu nunca fui muito de ouvir ele. E teve um dia que eu coloquei o audiobook dele numa viagem. Eu fui fazer pra Uberlândia, inclusive. Eu tava indo pra Uberlândia, eu coloquei o audiobook dele, era curto, eu lembro que dava umas 4 horas, que era ali mais ou menos o horário, o tempo que eu ia fazer a viagem. E eu ouvi o livro de cabo a rabo do Ney Matogrosso, que era com uma narração muito boa, inclusive, assim, tinha uma força muito grande, assim, na narração. E eu chorei
na estrada. Eu lembro que eu chorava com os Bem momentos perigoso, inclusive. eu chorava, assim, em alguns momentos ali com a história dele, porque a história dele envolve muita dor, né? Envolve muita força, porque ele é uma figura muito emblemática por ser muito... Ele tem essa agressividade, né, de personalidade, ele aparece com muita expressividade, mas ao mesmo tempo tem muita dor recalcada, tem muita coisa por trás dessa história dele, né? Tem muita violência por trás de quem é o Ney Matogrosso. Uma coisa que ficou muito marcada pra mim quando eu ouvi o audiobook é que ele fala na biografia dele, que é escrita por ele, né? Ele que escreveu mesmo, ele que, se não escreveu, ele que ditou e alguém escreveu pra ele. Mas ele fala que quando o pai dele morreu, ele viu o pai dele no caixão e foi lá que ele perdoou o pai dele. E isso pra mim ficou muito emblemático e quando eu assisti o filme, eu fiquei esperando essa cena, porque o Ney Matogrosso tem essas falas muito chocantes, né? Ele falava também que ele era imune, né? Ele achava que ele era imune ao vírus do HIV e tudo mais. Então, assim, ele sempre teve algumas falas muito fortes, muito polêmicas, e aquilo foi marcando, né? Naquele audiobook foi marcando pra mim. E no final das contas, quando eu terminei de ouvir aquela biografia, eu fiquei com a sensação de um todo da história do Ney Matogrosso, da identidade que o Ney Matogrosso queria passar pra vida dele, da marca que ele queria deixar, o uso de drogas, o sexo, a vida musical, né? A vida artística, a vida com os amigos, como os amigos abraçaram ele e construíram a comunidade em torno dele, em vez da família, e, né, a família, o pai e a mãe e tudo mais. Então, tudo aquilo foi gerando uma macro história, assim, mesmo, com um arco gigantesco mesmo, de quem é o Ney Matogrosso e do porquê ele é quem ele é hoje. E eu acho que o filme teve uma curadoria exatamente em cima desse livro, exatamente em cima da chancela do Ney Matogrosso. Eu acho que o Ney Matogrosso está absolutamente ciente de tudo que tá naquele filme. É assim, quase um Ctrl-C, Ctrl-V do que tá no livro, do que ele conta, do que ele se expressa, de como ele quer que a vida dele seja vista, do que tá no livro, do que tá no filme. Então, assim, é quase como se o filme tivesse uma força também artística dele, do Ney Matogrosso. Parece que o Ney Matogrosso precisa que esse filme exista desse jeito porque é assim que ele quer que seja feito, sabe? Parece que tem uma força maior. O filme não é assim porque é dirigido pelo Esmir Filho e não é assim porque é estrelado pelo Jesuíta Barbosa. O filme é assim porque ele é o filme do Ney Matogrosso. Então, eu fiquei muito com essa impressão de que os pontos principais do filme são os pontos que o Ney Matogrosso queria ressaltar da vida dele. Então, ele realmente deixou o legado em forma de filme pra vida dele. E isso é muito potente, é muito forte, porque transcende um pouco essa coisa de que a gente fica aqui nas minúcias de, deu certo ou não a biografia funciona ou não, o período é grande demais ou pequeno demais. Eu acho que o período é o Ney Matogrosso, é uma imagem do Ney Matogrosso, é a força que ele tem, é os dilemas que ele teve na vida dele, para além do que é a cinebiografia. Eu acho que assistir nesse momento com o Ney Matogrosso vivo, com o Ney Matogrosso sendo a força ainda artística que ele é, né? Ele não para de fazer show. Ele tava no The Town esses dias, eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo, o cara é incrível, assim, é bizarro, é realmente muito foda o show dele. E é isso, assim, é você conseguir transpor ainda em vida toda a sua personalidade dentro de um filme, com uma equipe gigantesca, com um ator que tá entregando sangue pra fazer aquilo funcionar, uma atuação que o Jesuíta Barbosa, assim, eu vou falar pra vocês, eu gostava dele, mas aqui ele começou a entrar, assim, pra aquele panteão dos grandes atores brasileiros que realmente, sabe, fazem a diferença e que realmente conseguem se destacar, porque foi uma atuação de tirar o fôlego mesmo. O filme começa cortante, o filme termina cortante, ele consegue sempre ter os trejeitos do Ney Matogrosso, por mais que às vezes tenha um voice-over, alguma coisa ou outra, ele consegue às vezes não, o tempo inteiro, assim, tem voice-over. E assim, por mais que tenha esses voice-overs, ele consegue se expressar como Ney Matogrosso e tudo mais. Então, assim, para além de tudo, ficou essa marca de o Ney Matogrosso transposto para um filme, sabe? Ficou muito forte isso em mim. Depois que eu terminei de ver o filme, eu fiquei com essa imagem de poder mesmo do Ney Matogrosso. Foi muito impactante ver esse filme. Tem uns detalhes, assim, que eu acho que a gente pode detalhar aí ao longo do episódio, tipo a relação dele com o Cazuza, que tá sendo muito comentada, né? E foi muito
recortada e tá sendo muito discutida, porque finalmente cancelaram o Cazuza depois de 35 anos. Os Cazuza eram chato, né? Ninguém aguentava. Nossa, ele. chato pra caralho. E agora todo mundo tá entendendo e tudo mais. E assim, é óbvio, pintou o Ney Matogrosso como um bom moço e tudo mais, mas tudo isso porque, claro, o Ney Matogrosso tá vivo, ele é fácil fazer, ele tem o... Ele Naquela tem a mão em circunstância, cima ele tá de desse filme. bom moço porque ele é mais velho, né? Eu acho que o filme dá mais a entender isso, assim. Ele tá daquele jeito porque ele tem 10 anos a mais que o Cazuza, 15, sei lá. Então ele já não tá... Bem, ele gosta tá de naquele sexo, ele pique gosta lá, né? de farra, de vida boa, mas ele não tá naquele Exato. pique, daquele jeito, Ele já né? quer descansar, quer ficar mais de boinha. Mas é isso, é um filme que, apesar de ter recortes muito fragmentados, muitas vezes, da vida do Ney Matogrosso, é o que ele queria deixar, sabe? Dá pra perceber muito claramente como o Ney Matogrosso, principalmente lá no ato final, tá confortável em entregar isso como parte da vida dele também. Porque que vida, né, gente? Que vida. É de tirar o chapéu. Lucas, eu já vi seu Letterboxd, Lucas. Mais do que isso, eu vi seu Letterboxd e eu vi o Letterboxd da sua esposa. Então, talvez vocês tenham tido umas discussões em casa sobre Homem com H. Fala aí. Mas deu muita diferença? Deixa eu ver. Mas que nota que eu dei? Bom, a Cimeli deu 5 estrelas no Instagram, você deu 3. Dei 3. Não, mas eu gostei, foi 3. Eu aumentaria hoje, agora que eu assisti no cinema, então já tem... O Gustavo melhorou o filme agora. É que o seu sangue tá latino demais, tá fervendo Latino. demais. Que isso? Graças a Deus, nascido latino-americano. Um 3,5, vai. Mas assim, isso aí eu considero um bom filme, viu, gente? 3 eu não considero razoável, não. Considero um filme bom. Mas, cara, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele... Eu discordo em 2 pontos aí com o Gusto, porque eu acho que o filme, metade do mérito dele é do Jesuíta Barbosa, não tem jeito. Então, assim, eu acho que pra além de ser um filme do Ney, a história do Ney, o filme ele consegue ser tão bem sustentado pela atuação do Jesuíta. Eu acho que não consigo imaginar um outro ator que entregaria algo assim próximo do que ele fez. E eu acho que ele ainda acaba caindo em alguns clichês que todas as cinebiografias estão sujeitas a cair. Principalmente o finalzinho dele, que eu acho que dá uma... cai meio que pro brega, assim. 2 filhos de Francisco, né? Por mais que é bom a gente ver ali o Ney, o Ney de verdade ali no final, né? Augusto, não precisa fazer essa careta não, 2 filhos de Francisco é um filme bom, eu gosto dele. É um filme bom. De verdade, assim. 2 filhos. É um Eu filme gosto, mas é porque vem do nada, assim, o 2 filhos de Francisco. Não, mas é tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É isso. Mas assim, é muita coisa, né? O filme ele tenta condensar, dentro das cinebiografias, eu acho que todas estão sujeitas a isso, né? Porque a gente vai ter cinebiografia que tenta pegar um recorte na vida da pessoa, quero pegar o início, quero pegar a gravação desse álbum específico, quero pegar o fim da carreira, e a gente vai ter cinebiografias que querem contar a vida inteira da pessoa, tipo Elvis, né? Acho que Elvis é a última que eu me lembro que fez, que pegou o recorte, assim, de quando ele começou. E não é garantia de nada, né, amigo? O filme lá do Chalamet tem um recorte de 1 ano e é chato. Exatamente, cara, e parece ser longo, arrastado, e é 1 ano da vida, enfim... mas aqui eu acho que em termos de ritmo eles conseguem sustentar bem o filme. Só que eu acho que eles tentam discutir tanta coisa, trazer tanta coisa da vida dele, que algumas coisas ficam muito superficiais e outras acabam ficando até meio arrastadas, que não se resolvem. Você já sabe que tem aquilo ali, e fica meio que uma coisa indo e voltando. O que eu acho que é muito bem trabalhado é o dilema dele com o pai dele, né? Eu acho isso muito bem estabelecido assim no filme. Eu acho que dentro da trama principal ali, que é um dilema interno e que ele tem, que ele se afasta do pai, mas é uma coisa que ele carrega com ele e tudo. A gente vê quem ele se transforma, o nome que ele escolhe, tudo baseado nos traumas dele com o pai. E assim, eu acho que o filme consegue trabalhar isso lindamente. Um outro acerto, já passando pelo Cazuza logo, eu acho um grande acerto do filme mostrar o Cazuza assim, igual mostrou, rápido. Porque, cara... A gente tá falando, nossa, chato pra cara, que cara xarope, mano, nossa, que vontade, velho, de sentar a mão na cara dele toda hora, que 4 horas da manhã vai entrar na minha casa aqui com um monte de pó em cima da mesa e quer ficar bravo ainda, vá se, velho. Não, e aí a gente fez meio que a maratona, né, da MPB. Do Cazuza Verso? Vocês assistiram O Tempo Não Para e... A gente assistiu o filme do Cazuza depois, né? No dia seguinte. Cara, e ele é muito chato. Também, chato pra caralho. E você vê que ele era chato mesmo. Porra. Adoro nos Cazuza. O Cazuza talvez seja dessa leva aí o que eu mais gosto, o que eu mais escuto até hoje. Mas, porra, é muito chato ele. Só que eu acho que, assim... Isso é uma coisa que todo mundo vai assistir o filme esperando. Vai aparecer o Cazuza. Fica meio que
A nova Marvel. participação no filme deu da uma Marvel. sensação de Marvel, amigo. Deu uma sensação total de Marvel. Você bateu o olho e fala, o Cazuza e o Gonzaguinha. O Gonzaguinha. Nossa, quem vai ser o Cazuza? Nossa, é o Gonzaguinha que tá aqui. Será que o John Krasinski vai ser o Gonzaguinha? E chegar o pai do Cazuza, estou aqui para falar da iniciativa Som Livre. Tava esperando já. Cara, mas assim, isso meio assim, né? mas isso não me incomoda, não. Eu acho legal. Som Livre do supergrupo? Tem não. Tem a menina fala... Não, ela menciona ele que ele é herdeiro da Som Livre. Ela menciona. Dá um contexto ali de quem é ele, pra gente já pescar quem é. Exato. Mas assim, eu acho que foi um baita acerto essas participações que foram importantes, né? Gonzaguinha, que compôs a música, né, tão famosa que o Ney canta. E o Cazuza, que é conhecido, né, por todo mundo, esse relacionamento deles. Nossa, o Cazuza e o Ney tiveram um relacionamento, então todo mundo vai assistir no filme esperando. Mas eu acho que eles agiram da maneira certa pra não tirar o foco do filme. Não vamos tirar o foco de quem é o Ney. O Ney é o nosso protagonista, a gente tá falando da vida dele, da personalidade dele. Nós vamos continuar contando a história dele em relação ao pai, nós vamos continuar contando como a personalidade forte dele ajudou ele a ser quem ele é, como ele foi estabelecendo a sua personalidade dentro do meio, dentro da música. E eu acho um baita acerto eles mostrarem o Cazuza como um dos relacionamentos que ele teve e que a vida dele segue adiante e teve beleza. uma hora que pareceu que ia desandar, né, amigo? Pareceu que ia, tipo assim, não, vocês estão dando muito mais espaço pro Cazuza do que vocês deveriam nessa história. Mas ele volta, eu concordo, assim, que ele equilibra eu acho que ele consegue equilibrar bem isso. E, cara, assim, no geral, né, eu falei que eles tentam discutir muita coisa, contar a vida inteira dele, mas eu gosto do ritmo do filme, gosto de como eles vão intercalando esses acontecimentos, mas eu acho que chega uma parte ali, de quando ele tá numa certa idade, acho que quando ele já tá num relacionamento depois do Cazuza ali, pro fim, eu acho que o filme dá uma desandada, meio que o filme parece estar perdido, falar, beleza, agora nós vamos falar sobre AIDS, é um assunto importante, a gente tem que ter um certo tato pra falar desse tema aqui, e eu acho que fica meio raso, sabe? Pelo menos eu não gostei muito de como eles... Não de como eles abordaram o tema, mas de como... Achei que ficou meio solto, meio jogado assim no filme. Se eu me lembro bem, do nada eles acordam e tem uma notícia na TV, né? E aí... É essa primeira cena, né, que menciona a AIDS. E aí ele tem essa notícia na TV. É no mesmo momento, tipo assim, tem a notícia na TV e ele recebe a ligação. É um contexto super... Ó, é na hora. Não, do Cazuza não, do empresário dele. Do empresário, é. Ele recebe a ligação, que até o Marco vira pra ele e fala assim, quem foi dessa vez? Assim, todo o contexto da AIDS é naquela cena ali já. E aí, eu acho que eles passam muito rápido, assim, do nada. Parece que a trama tá indo, estamos contando a vida do Ney, do nada, pá, ó, a AIDS existe agora, já vamos mostrar tudo numa cena de uma vez, já tá acontecendo com muita gente, na outra cena ele já tá preocupado, que por que ele se sentindo culpado, por que todo mundo tá indo e ele não é infectado e tudo, por que ele meio que começa a carregar esse peso. Isso eu acho que eles trabalham bem, esse dilema que ele tem de sentir que ele deveria ser infectado a qualquer momento, mas perceber que isso não tá acontecendo com ele. Tem um termo pra isso, né? Tipo assim, survivor's guilt, né? A culpa do sobrevivente e tal. Você tá numa tragédia que tá afetando todo mundo em volta de você e né? Ele fala disso, certeza que ele fala disso no audiolivro, né, Gusta? Porque ele fala disso em várias entrevistas sobre essa coisa de se sentir culpado por não ter pegado, sabe? Até tá no filme, né? Mas no geral eu acho o filme muito bem filmado, assim, acho a fotografia do filme muito bonita. Algumas coisinhas que me incomodam, assim, são só... esses clichês mesmo de cinebiografia, que eu acho que o filme tenta contar coisa demais, fica meio perdido ali do meio pro fim, passa por alguns assuntos, principalmente o da meio que por cima, assim, não consegue abordar com tanta profundidade, mas no geral, em termos de como eles abordam o Ney, a personalidade dele, a trajetória dele dentro da música, eu acho que eles conseguem, assim, acertar e fazer uma linda homenagem pra ele. E o Jesuíta Barbosa, pra mim, tá perfeito. Todo o elenco é bom, né? Mas ele, cara, ele tá... Depois eu fui ver as comparações, né, que começaram a sair na internet. Puta que pariu, ele tá surreal aqui. Ele tá igual. Os trejeitos, porque é difícil você ter aquela presença corporal. Puta que pariu, cara. E ele manda benzão. Então, assim, eu acho que o filme me pegou muito mais pela presença forte, assim, do Jesuíta Barbosa e de como eles conduzem a história, os traumas, o dilema, assim, do Ney em si, dentro dele, assim. Como isso vai ser abordado na história, eu acho que é o que mais pega. Mas dentro da fotografia, por exemplo, a gente tem muita cena que eu acho linda aqui nesse filme. E eles se intercalam também, né? Tem sempre aquela coisa, né? De, vamos contar essa biografia aqui de um cantor. E aí? A pessoa vai cantar...
vamos colocar uma dublagem, como é que vai intercalar, vai ter hora que vai cantar, vai ter hora que não vai. E eles intercalam, né? Tem hora que é Ney e tem hora que é o Jesuíta, né? Se eu não me engano. Ali foi uma coisa que me incomodou, é a maquiagem do Cazuza. De quando ele aparece pós-AIDS. Mas ele tava daquele jeito mesmo, amigo. Nossa, não, mas colocaram uma picuruquinha. Nossa, ele tava igualzinho. Meio... Achei que ele tava igualzinho, mas enfim. E colocaram um caso meio forte, né? Que aí tomou um whey protein. Mas enfim. Às vezes parece, às vezes não parece. Eu fiquei com essa sensação do Cazuza. Tipo assim, ficou muito 880. O Ney Matogrosso, o Jesuíta Barbosa sempre tá muito parecido. Sim, o Cazuza fica o Jesuíta meio oscilando, tá parecido. É com o Robert Downey Jr., né, amigo? Vamos combinar. Nossa, sim. Cara, você assiste esse filme, tá a cara do Robert Downey Jr., mesmo. né? Um pouco assim, até apavorante. Tá mesmo. E assim, o finalzinho, finalmente ali, me incomoda um pouco, mas eu passo um pano porque é bonito de ver o Ney ali e tal. Mas, né, eu acho que cai no clichêzão ali de não saber como encerrar o filme e meio que ir caminhando pra prestar uma homenagem, colocar o Ney ali de verdade. Mas enfim, no geral, filmaço. Ô Lucas, deixa eu pegar esse gancho seu aí do finalzinho pra falar... Eu vou replicar muito do que você disse, assim, minha opinião tá muito parecida com a sua. Mas pra pegar, assim, por que eu acho que Homem com H é um filme melhor do que Bohemian Rhapsody, por exemplo. Vou chegar lá. Nossa, mas aí vocês, não, tá? Uma bíblia Nenhum pra de vocês gente falar. dois precisa ficar indignado, eu vou chegar lá. Eu não mencionei Bohemian Rhapsody aqui ao acaso. Eu acho que eu entendi. A gente já pegou um pouco aquela birrinha da cinebiografia, né? Eu acho que nós três pegamos aqui, especialmente da cinebiografia musical. Eu acho que a gente já sacou como é que a indústria tá fazendo e a gente já pegou aquele rancinho e tal. Eu vou começar dizendo que tem muita coisa nesse filme que eu gosto. Tem muita coisa nesse filme que eu não gosto também, mas tem muita coisa que eu gosto, assim, pra não ficar aquela coisa muito amarga de, lá vem o Luiz de novo. Mas assim, eu acho que se a gente tivesse esse filme desse jeito, assim, do jeito que ele foi estruturado, falando sobre um artista diferente, sobre um artista mais comum, digamos assim, esse filme ia ser chato. Então o que eu tô querendo dizer? Esse filme pra mim tem duas forças motrizes que carregam ele, e não é 50%, que carregam ele 90% do tempo. É Jesuíta Barbosa e Ney Matogrosso. Eu acho que esse filme, ele consegue se diferenciar de várias das cinebiografias por aí, porque o material base, e aqui eu não tô falando da biografia, eu tô falando da história, o artista como material base, é extraordinário. O Ney Matogrosso é extraordinário. O que o Ney Matogrosso fez, você consegue contar nos dedos da mão esquerda a quantidade de artistas que foram capazes de fazer no planeta, sabe? O tamanho do que o Ney Matogrosso fez na música, na cultura, no mainstream, é tão absurdo que não teria como errar, entende? De certa maneira, não teria como errar. Não teria como sair um filme sem sal. Você teria que ser muito ruim pra fazer o filme ser sem sal, porque o artista te entrega tanto, porque o artista é capaz de... O artista tem um volume de interesse, de curiosidade, de paixão, que é muito difícil estragar. E a performance do Jesuíta Barbosa é fantástica. Assim, fantástica. Cara, a corporalidade dele, a entrega dele, e como ele consegue replicar aquilo, e replicar aquela sensação, e esse caráter que o Ney Matogrosso realmente passa de ser um cara no palco e ser um outro cara completamente diferente fora do palco, conversando com os outros. Você vê o Ney Matogrosso dar entrevista, você vê ele no palco, eles não parecem a mesma pessoa, sabe? Ter aquela coisa assim mais contida, uma coisa mais introspectiva. É muito engraçado. O filme até adereça isso, sabe? Literalmente, né? O filme verbaliza isso, sobre ele ser uma pessoa contida, meio receosa, meio bicho do mato, ao mesmo tempo que ele é o Ney Matogrosso, sabe? Sobre esse paradoxo de existir que é o Ney Matogrosso. Ele fora e ele dentro dos palcos. É uma figura impressionante demais pra fazer o filme não funcionar de tudo. Só pegando o ganchinho disso que você falou, Luiz, eu acho que isso até... Eles conseguem mostrar isso bem no filme, no ato dele se pintar, né? Se fantasiar, de ser como uma espécie de personagem. Aqui, a partir do momento que eu me pinto, eu sou eu de verdade e aqui eu vou me soltar. E ele meio como se usasse isso como uma máscara, né? Mas ele tem uma interação com o Marco depois que ele fala meio que o contrário disso, né? Ele fala assim, é a máscara pra ele expressar a mensagem que ele tipo quer, assim, ele se até segura. pra ele mesmo. A mensagem, a persona dele de palco é uma referência, uma influência
pra ele mesmo. A persona dele de palco é um jeito dele melhorar a si mesmo, é um jeito dele olhar pra ele mesmo e falar assim, por que você é assim? Por que você é retraído, recatado, você hesita com certas coisas? Você não precisaria ser assim. Lutando Então é contra quase ele como se mesmo. fosse um alter ego. Cara, você assistir Moonage Daydream, que é um documentário, mas então não encaixa tão bem, mas é tão fácil traçar um paralelo entre o Bowie e o Ney Matogrosso, assim, quando você vê essa biografia dele, assim, quando você tem essa leitura desse quase alter ego, dessa persona que é além da própria pessoa, que é meio... No caso, o Ney se define meio como bicho, né, no filme. O Bowie se definia meio como alien. De qualquer forma, são duas coisas não humanas que estão ali coabitando um corpo, sabe? Então, cara, não tem como você olhar pra isso e falar assim, esse filme vai ser uma bosta. Se você tiver um diretor que é minimamente fã do artista e você tiver um ator com a capacidade de entrega do jesuíta, que você não vê em qualquer lugar, não vê a todo momento, né? Vai sair coisa. Só que eu acho assim, me incomoda um pouco que para aí. Me incomoda um pouco que a estrutura do filme, pra mim, ela não faz jus ao artista que o Ney é e ela não faz jus à performance maravilhosa que o jesuíta tá entregando. Total. Então, pra mim, tudo que brilha no filme, tem muita coisa que brilha no filme, vem ou do jesuíta ou do Ney. Agora, com relação à condução da história, à estruturação da história, com relação a certas mecânicas, com relação a como ele discute certos temas, com relação a como ele atropela quase todos os temas que ele apresenta, isso me incomoda, sabe? Então, eu acho que o resultado é um resultado 3 estrelas. 3 estrelas e meia, digamos assim. Porque tem muita coisa boa pra se tirar, mas as coisas boas pra se tirar, pra mim, elas advêm muito mais do próprio Ney Matogrosso do que o filme é capaz de entregar. E por que eu mencionei Bohemian Rhapsody aqui? Gente, a sensação de coletânea de melhores momentos que esse filme me passa me incomoda pra cacete, assim, sabe? Que é aquela coisa assim, olha, eu preciso tocar uma música quase inteira que é um grande hit, porque o público tem que se identificar com esse grande hit. Então eu vou fazer uma conexão mequetrefe aqui com um determinado momento da vida dele e botar ele em cima do palco pra fazer uma performance de um grande hit dele. Isso acontece várias vezes, tem coisa que é em sequência, tipo assim, beleza, tá morrendo o pai, aí vai tocar Cartola. Ah não, beleza, aí ele tá conhecendo o Cazuza, aí vai tocar Pro Dia Nascer Feliz, quase inteira, com o Cazuza no pau, sabe? Tem aquela obrigação de tocar os grandes sucessos que é tão formulaica, é tão Bohemian Rhapsody, só que assim, eu também não culpo tanto o Esmir, porque pra mim vem do que é a indústria hoje, cara. Isso também é uma lógica meio de franquia e de remake, sabe? Também, as cinebiografias também funcionam dentro dessa lógica. As pessoas querem ver uma homenagem. Essas pessoas são as pessoas genéricas que o estúdio inventa pra forçar essas coisas em cima do diretor. As pessoas querem ouvir a música, as pessoas querem o cameo do Cazuza, as pessoas querem o cameo do Gonzaguinha, as pessoas querem ver a performance e ouvir a música inteira relacionada à vida dele. O filme tem até aquelas epifanias, sabe? Meio Dr. House, assim. Surgiu uma coisa, surgiu uma ideia, aí vamos lá cantar. Aí eles vão falar sobre a história do próprio Homem com H. É uma cena que você não sabe nem direito em qual época tá passando, como tá a cabeça do Ney. E ele fala, não tô confortável de cantar essa música. E aí ele pede pra cantar a música, e aí ela vira um grande hit, aí toca a música inteira. Sabe aquelas coisinhas assim, meio, olha, filme homenagem mesmo? Ele fica mais como uma coletânea de grandes sucessos e menos como uma história centrada, profunda, que você tem que abordar. E o filme tenta abraçar tanta coisa, mas tanta coisa ao mesmo tempo, que ele simplesmente atropela quase tudo. Ele é um filme sem tema. Não sei se vocês repararam que esse é um filme sem tema. Ele não é assim. Parece que ele vai ensaiar essa coisa do Ney se sentir meio bicho, mas ele nunca aprofunda isso. E aí lá no final ele gasta um tempão com a AIDS, mas ele nunca aprofunda como que o Ney tá se sentindo com relação à AIDS e a perda dos amigos. É tudo tão superficial assim, sabe? E aí abordar a vida boêmia do Cazuza com relação à vida um pouco mais pacata do Ney, né? Que assim, perto do que o Cazuza tava fazendo, o Ney era pacato, mas o Ney não era pacato, né? E passa meio por cima, e atropela. O Gusta falou sobre o recorte não atrapalhar e tal, porque o filme é a essência do Ney, e eu entendo de onde ele tá vindo, mas eu acho que a essência do Ney funciona e a estrutura narrativa não. Porque é muita coisa. Cara, é muita coisa, sabe? Por exemplo, Secos e Molhados é responsável pelo estrelato do Ney. Se tem 10 minutos de Secos e Molhados nesse filme, é
muito, sabe? Entre ele se juntar aos secos e conseguir fazer a campanha e alçar o estrelato e separar dos secos e brigar com o João Ricardo, sabe? É tanta coisa que acontece em pouco tempo que você não tem como engajar com aquilo. Então isso me incomodou um pouco, sabe? No fim das contas, eu termino o filme falando assim, tem muita coisa legal, tem muita performance boa, particularmente muita cena no palco boa, porque é muita entrega dele, tem muita interação legal, tem muita coisa boa do Jesuíta. Eu acho que tem algumas ceninhas muito legais, como por exemplo, tem uma sequência que é da vida sexual do Ney, que ela é muito bem feita, sabe? Ele tá beijando alguém e a pessoa sai de quadro, e aí quando ele puxa um outro braço e tem uma outra coisa, aquilo é muito legal. Então o filme tem muita ambição em vários momentos de performance, principalmente. O filme é capaz de demonstrar o quão performático é o Ney por meio de certas viagens imagéticas, de certas viagens conceituais. Elas até que funcionam muito bem, elas conseguem representar muito bem o que é o Ney como artista, mas em termos de eu abraçar um tema dentro de uma história, eu acho que o filme fica devendo. Então assim, eu fico no meio do caminho. Eu acho que ele tem muita coisa de cinebiografia tradicional, de como a indústria acha que as pessoas querem ver uma cinebiografia, mas ele consegue brilhar mais do que cinebiografias tradicionais, porque o artista é melhor do que artistas tradicionais, sabe? É mais ousado, mais transgressor, mais voraz, mais firme, mais chamativo do que artistas tradicionais. Então acaba que o resultado final é bom, mesmo que a estrutura não se esforce tanto pro resultado final ser bom. Não sei se me fiz entender com relação a isso. O que vocês acham? Não, total. Em termos de estrutura, eu até elogiei alguns pontos da fotografia, porque eu acho que, principalmente quando o Ney tá no palco, tem bem bonito, tem várias cenas bem bonitas, eles fazem uns enquadramentos bacanas ali. Mas o filme é meio quadrado, né, pra uma figura como o Ney. Eu sinto isso, que você tem o Jesuíta entregando ali toda uma performance, mas dada a personalidade e a coragem dele como artista e de ser transgressor, o filme acaba ficando um padrãozinho assim, meio quadrado, sabe? Dava pra, sei lá, inova, me joga outras coisas aqui. Tem umas questões que eu tenho certeza que são orçamentárias também, que incomodam um pouco. Tipo assim, vocês já viram que ele só faz show no mesmo lugar? Tipo assim, é no mesmo palco, vai a mesma quantidade de pessoas. É o teatro, né? Assim, não tem um festival, não tem um negócio assim. Isso pra mim é orçamento. Eu tenho certeza que isso é um problema de locação, que isso é grana. Mas também não passa aquela coisa, sabe, de uma carreira em progresso, de um cara que tá ficando mais e mais famoso. Ou é um filme com um pouco conflito também, sabe? O filme vai ter conflito numa brigazinha com o Cazuza de 2 minutos e quando ele pega o epílogo de AIDS, sabe? Que é um conflito, beleza, seríssimo, gravíssimo na vida do Ney, mas é um conflito redundante quando você tá retratando artistas LGBTQIAPN+. Ele não deveria ser um conflito tão central no filme como ele é. Eu acho que tem pouco conflito interno, porque não dá tempo, porque as várias fases do Ney, elas passam correndo no filme, sabe? Eles querem falar que o Ney é um artista de várias fases, mas a gente nunca consegue aprofundar em nenhuma delas. Eles mencionam uma crise na carreira dele, mas a gente nunca vê isso. Você nunca vê locação vazia, estádio vazio, você nunca vê empresário abandonando. É uma menção. Nossa, as pessoas não gostaram desse show. Aí você já vai pro próximo show, já tá tudo lotado de novo. Cara de checklist, sabe? Me incomoda um pouco. Mas uma coisa legal, eles não passaram pelo problema do agente vilão. É. E de repente surge um produtor, passaram com o um Apolinário, agente... né? O pai do João Ricardo. Ah, mas foi... Até isso, foi assim. O pai do João Ricardo quer roubar a banda pra ele, sabe? Mas foi de lé no comecinho ali, secos e molhados. Não ficou aquela aula do cara que vai destruir a vida dele, o sanguessuga, meu Deus. Nossa, não aguentava mais. Aí fala, meu Deus, mas tem um profissional desse que presta, porque toda a cinebiografia aí... Eu discordo muito. Tipo assim, eu acho que... Eu discordo. Eu acho que a raiva que a gente sente com as cinebiografias atualmente, ela é um problema de estrutura, um problema de força motriz mesmo, assim, dos filmes. Eu acho que elas estão ficando cada vez mais broxantes, porque elas estão ficando formulaicas. Mas eu acho que essa é a fórmula que o Ney queria. Eu tenho a sensação de que essa é a forma com que ele queria que a vida dele fosse retratada, de uma forma mais até conservadora, sabe? De mostrar as coisas,
tintim por tintim, bloco por bloco. Apesar da vida dele ter sido muito, enfim, transgressiva, né? Transgressora, eu acho que a forma de mostrar a vida dele é um pouco mais quadradinha, sabe? Eu acho que ele enxerga a vida dele nessa linha do tempo, um pouco mais de essa redenção com todos esses temas que ele teve, né? Porque ele já é um artista que tá com 83 anos precisando ver essa imagem dele construída. Eu acho que tem muita mão dele nesse filme. Tipo assim, é nítido. O Smir Filho, ele faz a direção dele conforme tem que ser, é muito protocolar, dá pra perceber que é realmente, eu concordo com vocês, que é uma direção um pouco mais protocolar. Eu acho que o seu negócio é assim, você concorda, mas isso não afeta a sua relação com o filme. Não afeta. Não é. É porque, tipo assim, eu acho que os temas que são tratados, eles são facilitados pela potência que eles têm. Por exemplo, o filme começa com o dilema que ele tem com o pai, né? O pai chama ele de viado e aí ele não sabe o que fazer, porque ele é uma criança e ele não sabe como se comportar, e aí ele vai apanhar do pai, e aí tem aquele problema ali já no começo do filme, né? De, porra, eu não sou quem a minha família quer que eu seja. Conflito número 1. Esse conflito já é meio que dado, então as pessoas já sabem mais ou menos as consequências daquilo. Próximo conflito, ele vai morar sozinho. Quais são os conflitos de morar sozinho? Todo mundo sabe o que é um conflito de morar sozinho. Então eu tenho a sensação de que os conflitos do filme, eles já são meio que senso comum, e eles já são meio colocados nesse platô meio de... O espectador é inteligente demais pra gente ter que ficar amassando barro, porque não tem tempo, literalmente não tem tempo de tratar esses assuntos. Então já vamos colocar os easter eggs, vamos pôr o jornalista na TV falando sobre a AIDS de uma forma específica pro espectador que viveu aquilo, porque tem muito espectador fã de Ney Matogrosso, com 70 anos também ali, que já viveu tudo aquilo. Então é como se fosse repetição, ter que explicar tudo aquilo, ter que passar por uma outra visão daquele mesmo problema. Então é como se, tipo, o problema tá aqui, vamos lidar com o Ney Matogrosso? Vamos explicar o que o Ney Matogrosso estava sentindo naquele período, com aquela situação? Então eu acho que esses são os conflitos que vão guiar o filme, mas eles não são tratados justamente porque o Ney Matogrosso precisava ser ressaltado, sabe? Eles precisavam fazer isso dentro da estrutura de um roteiro que teve muita mão do Ney Matogrosso. Lembrando que o Jesuíta Barbosa conviveu com o Ney Matogrosso, teve várias reuniões com ele pra conversar sobre a vida, tipo assim, o Ney Matogrosso é uma personalidade muito forte, ele não deixaria qualquer pessoa interpretar ele. Isso é uma cinebiografia chapa branca, gente. Tipo, a gente tem que parar pra pensar que o cara tá vivo e que é uma estrutura conservadora sim de filme. Precisa ser, porque é o cara colocando a mão na história dele. Então, assim... Eu entendo, eu amigo. Eu só não quero, assim, passar uma mensagem como, tipo assim, que o filme não critica o Ney. Não é isso. O filme pode ser chapa branca, mas ele ser estruturalmente mais ousado do que ele foi, entende? Porque Sim. A própria persona do Ney permite isso, sabe? Sim, mas eu acho que o Ney Matogrosso não deixa isso acontecer. Eu acho que assim, isso já é extrapolando já um pouco mais da opinião do filme e tratando assim, de backstage, talvez, né? Porque eu acho que a própria figura do Ney impede que essas coisas tenham sido tratadas de uma forma diferente. Eu acho que realmente é uma vontade do Ney Matogrosso de ter tido a vida dele retratada dessa forma um pouco mais conservadora, um pouco mais passo a passo mesmo. E eu acho que o conflito principal do filme, se for assim pegar realmente o que acontece no arco dele, é a relação do pai dele, né? Porque o filme começa na infância ali com o pai e termina com a morte do pai dele e a interpretação da morte do pai dele, né? Para aquilo tudo, o que aquilo significou para ele. Então começa com ele na floresta, sendo um bicho e tudo mais. Inclusive tem muita polêmica com relação a isso, porque o Ney Matogrosso, ele nunca falava que ele era viado, não podia, né? Na ditadura militar você não podia falar que você era bichona, que você era viado. Então você falava que você era um bicho, que você era um animal. Ele usava disso como arma contra a ditadura também. Então tem todo esse arco narrativo também do Ney Matogrosso de ser uma coisa oposta
ao que a norma, a regra, a sociedade, a indústria, o pai, a mãe, a família, os amigos, quem quer que seja, a indústria farmacêutica, a indústria o que é o que os médicos precisam que o Ney Matogrosso fale sobre a AIDS. Tipo, tudo ele fala o oposto, tudo ele fala o que ele quer. Ele é um bicho. Então eu acho que esse é o core do filme, sabe? É entender que desde pequeno ele foi uma pessoa que foi reprimida e por essa repressão ele sempre foi contraventor, ele sempre foi fora das normas, fora das convenções. E aí em todas as relações que ele vai passando, ele confronta. Quando eu tô com o meu parceiro e ele tem AIDS, o que é suposto ser feito? Eu saio da relação, mas aqui não, ele vai ficar com a pessoa. Ah, eu tô com um problema... Amigo, mas ninguém deixaria... tipo assim, ninguém gostaria de um protagonista que abandona o marido doente. Óbvio. Então, tipo assim... Mas é que... também é chapa-branquismo, tá. né? Não deixa de ser, né? Mas, tipo assim, é uma parte da contravenção dele, né? Porque ele fala, não, eu vou ficar, a gente vai ficar e tudo mais. Então tem toda essa questão do arco narrativo, ao meu ver, ser essa grande força dele ir contra a tudo e a todos e ser. Você comparou até com o David Bowie, né? O David Bowie era muito assim, essa coisa de sempre ser a figura andrógena também, né? E eles são contemporâneos, né? Muito... Isso, uma coisa afeta eles são contemporâneos. Então, essa figura andrógena dele de ser o anti... Ah, tem uma parte do filme, né? O que é o andrógeno? No curso 2000, assim. Tem mesmo. Tem. Então tem todos esses pontos que assim, só pra concluir um pouco o meu raciocínio, tem todos esses pontos que são levantados que são meio de senso comum. Eu acho que todos os problemas que eles levantam, por se tratar de um período muito extenso na história, os casos românticos do Ney Matogrosso, a AIDS, a relação com o pai, a relação com a música, a relação com os produtores, com os amigos, o que ele fazia no tempo livre e tudo mais. São tantas coisas que você precisa meio que deixar em suspensão o que é que o espectador interpreta daquilo pra você também não ter que derrapar muito na sua história, porque o que é sua história? É a história do Ney Matogrosso. Tipo, você precisa contar, você precisa chegar no final da vida dele, que é ele no palco ainda vivo, né? A celebração da vida dele. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Eu entendo que a estrutura é rasa, mas ela é rasa aqui porque ela precisou ser rasa. Tem algumas biografias que não precisa ser rasa. E aqui parece que tudo conflui pra ser. Parece que tem uma vontade do filme de ser assim. Eu não sei, é muito subjetivo, né? A gente sempre fala que interpretação de filme é muito subjetivo, mas eu tenho esse feeling desse filme, de que era pra ser assim, sabe? Era pra ter essa pegada um pouco mais... Cara, se esse filme fosse um completo desconhecido, tipo assim, da vida dele com o Cazuza, eu ia me jogar da ponte. Não, mas não da vida dele com o Cazuza, né? A vida dele com o Cazuza, pelo amor de Deus. Um ano, porque o completo desconhecido é isso, tá? Pra quem não percebeu, é a história, um romance lá de 1 ano, 2, que ficou ruim aquele filme. Foi a última cinebiografia que a gente falou daqui, né? Que a gente falou, canal. que a gente viu, sim. Só que assim, é o seguinte, eu acho que... Eu entendi o que você tá querendo dizer. Só que assim, o filme precisava ser assim por conta de quem tá envolvido, em tudo que você falou, não vou repetir, né? Mas a minha pergunta é além. A minha pergunta é, por que o filme precisava ser assim? Por que o filme precisava ter esse recorte? Por que o filme precisava chegar no Ney Matogrosso no final das contas? Tudo isso são escolhas, entende? Então, assim, essas são escolhas por tradicionalismo comercial. Elas não são, pra mim, elas não são escolhas do Ney Matogrosso. Elas são escolhas do tradicionalismo comercial. É um diretor que é muito fã do Ney Matogrosso e que, por causa disso, ele quer contar uma história o mais completa possível do Ney Matogrosso pra que o filme tenha cara de filme homenagem. E aí, tendo cara de filme homenagem, ele fica com mais cara de homenagem e com menos cara de filme. Entende? Que eu acho que isso é muito problemático. Você pega, por exemplo, aí o Dois Filhos de Francisco. Ele tem menos cara de filme homenagem do que esse, sabe? Eu acho que esse filme é melhor, porque esse filme conta a história de alguém mais legal. Mas assim, ele é um filme menos filme homenagem. Ele conta um recorte muito específico. Lógico, ele pega muitos anos, mas ele foca num recorte muito específico. Olha, é como o pai foi
relevante pro sucesso desses dois. E aí ele consegue construir essa história em cima disso, mesmo muito tempo depois do pai deixar de ser relevante, sabe? Então, assim, olha como você amarra legal, você pega um tema, você pega um eixo central e você consegue desenvolver a partir dele, e você termina ali o filme, olha, quando o pai dele fez a ação principal que fez eles fazerem sucesso, que é botar o dinheiro lá no orelhão e ficar pedindo a música. Então, assim, na verdade, os Dois Filhos de Francisco, ele estabeleceu uma estrutura de cinebiografias nacionais que viriam a seguir ele, porque ele fez muito sucesso, fez muito dinheiro, né? Então, eu entendo a lógica se você pegar um fã do Ney Matogrosso que tá tentando fazer um filme homenageando o Ney Matogrosso. O meu ponto é um pouco além disso. É tipo, eu não posso fazer um filme homenageando o Ney Matogrosso que não conte todos os detalhes de todos os anos da carreira do Ney Matogrosso. Eu não posso pegar um recorte mais específico, eu não posso pegar um tema mais central, mais envolvente pra construir uma história mais fora da casinha, sabe? Porque o que me incomoda é que, assim, o filme solta pontas que ele não quer amarrar. Ele cria temas que ele não encerra. Por exemplo, quando você começa a ver o filme, você já tem uma noção de... Não chora, menino, não vai chorar, não? Então, assim, é a primeira cena do filme. Ele já quer criar essa relevância, essa história de que o Ney Matogrosso não chora. Assim, isso vai voltar. O Ney não chora. Isso tem que voltar. Isso é a primeira cena. Eu vou amarrar isso aqui depois. O pai falando que o menino não chora. Ele chora várias vezes no final do filme sem que isso seja sentido, sabe? Sem que eu consiga fazer uma conexão com o começo do filme. Sem que eu tenha que, assim, abarcar o arco, tudo que ele passou pra falar, não, essa aqui é a gota d'água. Você não tem a sensação disso acontecer. Porque ele chora antes do Marco ficar doente, e aí o Marco fica doente, e aí ele compra a fazenda, e aí o filme termina com um show dele, com 80 e tantos anos. Então, assim, a coisa toda parece tô repetindo, assim, mas parece um checklist. E aí tem outros pontos que ele solta, um começo de tema, seja mais gente e menos bicho. Mas o que mudou tanto, assim, na performance seguinte? O que mudou no jeito dele de encarar a performance dele, de deixar de ser bicho e virar gente? Você não tem essa sensação, você solta um monte de coisas que você não consegue resolver, porque ele tem uma obrigação de cobrir a carreira quase toda do Ney, entende? Agora, quem tomou essa decisão... Sei lá se o diretor quis fazer isso como homenagem, é assim mesmo, sei lá se é uma decisão comercial, a gente precisa que o filme faça bilheteria, porque a gente tem que pagar as coisas, não dá muito pra saber, mas eu acho que me incomoda um pouco que o filme arrisque pouco, sendo que é um filme que fala sobre alguém que arriscou muito, que arriscou tudo, na verdade, né? O Ney poderia ter se fudido, sabe? Ele poderia ter acabado com a carreira dele fazendo o que ele fez, na época que ele fez, sabe? No meio da ditadura. E eu acho que isso não fica muito transparente, entende? Fica transparente pra quem conhece, pra quem entende, mas eu acho... E eu queria até pegar um ponto que você falou, antes da gente seguir com essa conversa, passar pro Lucas, que é assim, você falou sobre ele não... Ele é tão transgressor que ele não se encaixa nem dentro das chamadas bolhas progressistas. Ele tem racha com gente progressista, ele tem racha com gente do movimento LGBT, ele tem racha com gente de esquerda, porque ele nunca fala o que se espera, sabe? Sim. O Johnny Hooker teve que tirar uma foto com ele agora e postar pra pedir desculpa. Pediu desculpa? Porque eu tenho um ranço desgraçado do Johnny Hooker por causa do Ney Matogrosso. Ele fez? Ele pediu? Ele se retratou? Eles estão... O Ney Matogrosso tirou uma foto com ele, eles fizeram as pazes belíssimas por conta de Homem com H, entendeu? Se não fosse esse filme, a gente não teria a paz mundial de Ney Matogrosso e Johnny Hooker. Vocês têm que pensar. Por que, gente? Eu não sei se o nosso público... Eu não sei se o nosso público sabe disso, mas o Johnny Hooker falou uma merda tão idiota do Ney Matogrosso, assim. Uns anos atrás, ele falou que o Ney Matogrosso... Ele ofendeu o Ney Matogrosso. Falou que o Ney Matogrosso era um merda, alguma coisa assim, que não era da comunidade. Porque o Ney falou uma coisa ligeiramente conservadora sobre o movimento LGBT. Eu nem lembro o que era direito. Eu não sei se ele não queria se classificar como gay ou bi ou coisa assim. E aí o Johnny Hooker foi falar um negócio lá do Ney Matogrosso. Foi detonar o Ney Matogrosso. E é uma coisa assim... Cara, o mindinho do Ney Matogrosso fez mais pela aceitação do movimento LGBT e pelo LGBT no mainstream do que o Johnny Hooker vai fazer com 80 anos. Então é aquela coisa assim... E aí eu até tô contigo, Gusto, em determinado aspecto. Por que isso precisa ser dito? Às vezes não precisa ser dito, sabe? A carreira do Ney Matogrosso fala por si. É uma coisa meio assim, talvez o filme ser homenagem ajude a compreender que o Ney Matogrosso não deve nada a ninguém, sabe? Sim. O Ney Matogrosso, para
usar uma expressão que a gente usou semana passada, o Ney Matogrosso andou pro Johnny Hooker correr, entende? Não, cara, correu pro Johnny Hooker andar. Correu pro Johnny Hooker andar. Então é assim, eu entendo o sentimento de querer fazer uma homenagem pro cara. Se eu tivesse o filme na minha mão, eu também ia querer fazer uma homenagem pro cara. Mas isso não necessariamente é a melhor escolha pra fazer o seu filme ser engajante e interessante, sabe? Eu acho que filmes com tema central alinhado, com tema que consegue se resolver, eles são muito mais legais, são muito melhores de sentir do que filmes de homenagem, do que filmes Bohemian Rhapsody, sabe? Tem que tocar essa música, tem que tocar essa outra música aqui. Não, essa outra música aqui tem que tocar. Qual vai ser o contexto que a gente vai construir pra essa música tocar no meu filme? E não o contrário. Por isso que eu acho que a cinebiografia que eu mais gosto até hoje é Rocketman. Porque assim, ela cagou. É um musical. Rocketman é um musical. O cara vai começar a cantar no meio do nada, vai ter uma cena de vida que vai virar uma cena de música, e é isso, é a fantasia mesmo. Agora, checklistzão, beleza, vai pro palco, tem mais uma interação, vai pro palco de novo, tem outra interação, vai pro palco de novo. Eu acho que o filme perde com isso, sabe? Mesmo sendo, no fim das contas, um filme que eu super recomendaria, porque eu gosto da ideia das pessoas conhecerem mais o Ney Matogrosso, porque o Ney Matogrosso merece, sabe? Então eu acho que, no fim das contas, a minha conclusão é essa. Mas antes da gente encerrar, eu queria puxar primeiro pelo Lucas, depois pro Gusta, assim, por que esse filme tá indo bem na Netflix? O que vocês acham? O que esse filme tem de charmoso, de especial, que faça com que o público geral, o tio, o pai, o avô, a mãe, vá sentar no sofá pra assistir Homem com H e vá curtir ele e indicar pros outros? Lucas? Cara, então, ele foi bem até de cinema, né? Até de bilheteria, parece que ele foi bem também. E tá fazendo sucesso agora na Netflix. Cara, eu não sei muito bem explicar, viu? Eu acho bem que um fenômeno curioso esse filme, porque eu chuto que é muito por conta da presença do Ney, né, da presença forte do Ney Matogrosso, ter aí, sei lá, pelo menos 2 gerações que cresceram ouvindo ele e que vão admirar ele, pelo menos como artista, que só de ser um filme sobre o Ney Matogrosso isso já chama atenção, mas o filme foi muito elogiado, né, pela crítica, o filme fez um barulho, fez um movimento, e aí logo ele já pingou no streaming muito rápido assim, então já gerou esse interesse, né, do público. Eu acho que foi um pouco da mistura das duas coisas, um pouco da repercussão que ele teve, né, e da figura do Ney em si. Mas assim, no geral, fechando esse assunto que a gente tá falando, das características do filme, eu passo bastante pano pra essa coisa das cinebiografias, porque assim, é essa coisa de, beleza, a gente sabe que vai ser protocolar, que tem uma estrutura ali de cinebiografia meio chapa branca e tal, mas principalmente aqui no filme do Ney, tudo que eu, né, não vou me repetir aqui, mas já falei tudo que eu gosto e o que me incomoda ali no filme, mas no geral eu acho ele um filme muito bom, assim, porque apesar dessas características, eu acho que os pontos positivos sobressaem e é um tipo de filme que pelo menos eu já vou com a cabeça assim, vou ver um filme de super-herói, beleza. Esperando pouco, né? Tipo super-herói. Não, eu não acho que é esperar pouco, não. A gente tem esse... Não, desculpa, eu me expressei mal. Não é esperar pouco, é assim, você já sabe bem que tipo de filme você vai ver. Você sabe que tipo de filme que você vai ver. E tem coisas que eu quero que estejam ali, que se não tiver, pra mim tá errado. É o prédio pronto. Beleza, vai ter o Superman. Eu quero ver o Superman voando, batendo em monstros, batendo em gente, salvando criança, salvando cachorro. Eu quero ver. Não vai ter. Então não me faz um filme do Superman. Agora, eu quero ver o filme do Ney Matogrosso. Quero ver ele lá dançando no palco. Quero ver os conflitos, da onde ele veio, quem ele é, porque que ele é daquele jeito, porque que ele se faz daquele. Se não tivesse o caso enjoado pra caralho, se não tivesse o caso, tá errado, tem que ter. Então, assim, certas coisas da estrutura do filme que a gente vai esperando. Então, assim, eu particularmente, eu já vou meio que com a cabeça assim, pra ver esses filmes de gênero, né? Eu já vou esperando coisas que tem ali no gênero, e se tiver algo de diferente, ou vai ser positivo ou vai ser negativo, né? Vai me surpreender de alguma forma. Então, assim, eu meio que passo um pano pra isso, mas eu entendo os clichês ali que o filme cai um pouco. Gusta, e aí? Se você quiser amarrar sua opinião e também falar sobre a Netflix? Eu vi uma menina no Instagram falando assim, eu não gostei do Homem com H porque não explorou as origens do nome do Ney Matogrosso, porque a importância do Centro-Oeste pra formação do Ney Matogrosso, e ele sempre... Viu como as perspectivas são diferentes, né? Tipo assim, o que cada um espera de um filme? Mas esse é o meu ponto. E aí eu amarro o meu ponto no seguinte, gente, ninguém vai... Se você pegar pela ótica de qualquer canto, ninguém vai ficar satisfeito. Como que as pessoas vão ficar satisfeitas vendo um filme de uma figura tão icônica e tão já marcada na história do Brasil, né, na história da cultura brasileira, como o Ney Matogrosso? Ponto a ponto. Momentos históricos, momentos icônicos, momentos que marcaram. Se não tiver, as pessoas vão
vão pegar pra Cristo e vão falar, nossa, mas o Cazuza não apareceu, e o Cazuza foi a coisa mais importante que aconteceu na história da vida do Ney Matogrosso, que não sei o que lá. Ah, mas os secos e molhados, que não sei o que lá, que não sei o que lá. A foto do prato. Porque vocês deixaram de foto a foto que eles, icônica que eles fizeram no prato. Toma a foto Tem que do ter, prato. tem que ter. Eu queria eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o meu ranço de cinebiografia vem daí mesmo. É justamente isso. É o checklist. É uma coisa de tem que cumprir o checklist. É o fanservice, gente. É o que você falou da exigência do mercado com relação. Você inventa um público-alvo, você quer agradar esse público-alvo de uma forma geral e você vai por aquele caminho mais fácil, mais raso, né? Cara, eu acho que eu vi a Isabela Boscov falando isso esses dias. De tipo, os produtores fazem filmes em fórmulas porque eles sabem que o público quer aquilo. Mas, cara, e as novas ideias? Os filmes que surgiram primeiro, que você não sabia que o público queria aquilo. Você tem que fazer alguma coisa boa e ver se o público vai gostar, pra você saber. Como é que você sabe o que as pessoas querem ou não querem se aquilo não existe ainda? Entende? Exato. Imagina se o Isaac Newton ficasse fazendo fórmula que já foi inventada e não fizesse as dele. A gente não ia ter as fórmulas novas. E assim, sobre a Netflix, eu acho que a Netflix derrubou o filme logo, né, do cinema. Não teve janela demais, assim. Eu acho que o estreitamento do cinema da crítica de quem foi pro cinema versus quem tá em casa e já recebeu o filme. O filme tá aqui em Portugal também, e a distribuição foi grande, sabe? Então, tipo, eu consegui ver na Netflix daqui. O Ney Matogrosso tava aqui no Koala, né, em Portugal. Então, o Ney Matogrosso faz parte dessa comunidade luso, né, assim, brasileira, todo mundo conhece ele, e ele é um... Só da comunidade LGBT também, que ele não faz parte, mas da comunidade luso... Da comunidade LGBT não, porque ele é bicho. Ele não é viado, ele é bicho. Não, o B de LGBT não é de bicho, não? Não é, o B não é de bicho, tá, gente? E o N, eles colocaram LPQIA N+, por causa do Ney Matogrosso. De Ney. Exato. Nossa, que ódio. E assim, é isso. Eu acho que juntou vários fatores, assim, de distribuição principalmente. Eu acho que a distribuição foi muito rápida, a Netflix foi muito ligeira e conseguiu pegar os direitos muito rápido sem abrir a janela, né? Eles não colocaram no VOD, saiu do cinema, foi direto pro streaming, e aí já todo mundo colocou play e todo mundo quer saber da vida dele. E é isso, assim. E eu acho também que tem uma expressão muito forte do Jesuíta Barbosa, porque ele já tem uma comunidade queer, assim, um pouco constituída já no cinema, né? Ele é um ator do cinema queer, ele fez tatuagem, ele é um dos filmes mais icônicos dele, é Tatuagem, né? Um filme muito bom, pra quem não viu ainda vai lá ver. E ele também tem essa expressividade queer, então eu acho que ele traz essa camada um pouco mais política também, assim, sabe? Pro filme. Eu acho que tem vários fatores, mas eu acho que o principal foi a Netflix, né? Ligeira. Eu achei que foi a rapidez da Netflix. Uhum. E é um outro assunto, né, que pode virar, porque, assim, pro filme é terrível, né? Você não ter a janela do VOD, não ter tantas semanas no cinema, não ter a janela do VOD, cair direto pro streaming. Só que também depende, né? Depende do filme, depende da circunstância. Pra esse filme, talvez seja melhor ele cair no streaming mesmo, porque pelo visto deu certo, né? Ele caiu no streaming logo depois do cinema e ainda havia um interesse legal em fazer ele bombar no próprio streaming. Então, são muitos fatores pra gente discutir, né? Será que financeiramente isso é bom pro filme? Eu duvido, porque o VOD talvez fosse mais vantajoso pro filme do que... O VOD é você alugar, tá, gente? É você entrar lá no Prime Video e você não saber se você tá no Prime Video, você tem que pagar extra pra fazer. Se você tiver que pagar extra, é VOD. Então, assim, em termos de popularidade... depende do que você quer, né? Do que você precisa. Em termos de popularidade, pelo visto foi bem melhor cair direto no streaming. Em termos de grana, eu não sei. E grana é sempre um problema quando você fala de filme nacional, né? Então, eu também fico dividido sobre isso. Acho muito bom que o filme esteja no top 10. Acho legal que as pessoas estão acessando ele, porque ele tem muita coisa estruturalmente de cinebiografia tradicional quadradona mesmo, mas tem muita coisa que não tem, assim, a quantidade de foda que tem nesse filme, pelo amor de Deus, assim, não é o Fred Mercury porra louca e o resto do Queen sentado bebendo água, falando assim, nossa, o Fred faz muitas festas, não é mesmo? Eu estou aqui com minha esposa bebendo água. O filme não é isso, né? Então, assim, depende do que você quer. Eu acredito que o Esmir, a equipe, tá bem feliz com a repercussão que o filme tá tendo, e eles têm que ficar mesmo. Eles entregaram um projeto com muita coisa muito legal, e Jesuíta é um cara pra continuar olhando, né? Pra olhar do futuro. Eu acredito que ele tem um futuro brilhante aí no cinema, porque que performance!
E agora é com vocês. Já assistiram Homem com H? Gostaram? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. E se tiver ouvindo a gente no Spotify, deixa seu comentário aí também. A gente sempre gosta de saber o que vocês estão achando dos episódios. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.